Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, também coordenadora pedagógica, psicopedagoga e desenvolvendo e trabalhando crianças com dificuldades, auxiliando professores a serem mais assertivos nas suas aulas, nas suas atividades e também desenvolvendo você que está aqui me acompanhando para que a sua sala de aula possa ser um ambiente melhor a cada dia. Eu quero fazer dois convites para você. O primeiro é que você entre na nossa comunidade. Nós temos uma comunidade totalmente gratuita e você que participa dela tem encontros semanais comigo, com aulas, com conteúdos específicos destinados a desenvolver cada vez mais os nossos professores e os nossos alunos. Também quero te convidar para baixar o Manual da Alfabetização, que também é um conteúdo totalmente gratuito, especialmente feito para você que nos assiste aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, para que mais pessoas possam estar aí recebendo esse conteúdo e aí o YouTube diz que esse vídeo é bom. Então você que está aí com seus colegas ou com as suas colegas com dificuldade hoje de como desenvolver a alfabetização na sua turma, nós temos o assunto de hoje que vai falar sobre 5 técnicas eficazes na alfabetização. Eu quero começar, a ordem delas, né? Não quer dizer uma ordem de melhor começar por isso ou por aquilo, mas essas técnicas devem estar no seu dia a dia, na sua sala de aula. Principalmente, eu sempre falo aqui que o nosso é muito importante para você, professor. Se você está dando aula para o primeiro ano e o seu aluno ele veio com alguma defasagem de conteúdo ou de aprendizado, é porque ele deveria ter começado a alfabetização aonde? Na pré-escola. E é importante que o seu colega da pré-escola também assista esse vídeo, porque a alfabetização ela se dá a partir dos 4 anos de idade e tem o fechamento aos 7. E eu falo sempre para vocês que a cada ano que a criança não está alfabetizada, depois dos 7 anos, ela tem uma perda de conteúdo, uma defasagem de conteúdo que ela vai perdendo com o tempo, né? E quando que arruma? Essa semana, outro dia até conversava com uma colega de trabalho e eu dizia assim para ela, nós estamos com um problema em uma das turmas e aí ela disse assim, se não arrumar agora, nas próximas não vai arrumar, só no 5º ano e aí a criança já vai estar cheia de lacunas na escrita, na leitura, ela não vai estar conseguindo realizar a escrita de um texto coeso e isso é muito importante nós desenvolvermos a partir da pré-escola. Então, algumas coisas que você precisa perceber no seu aluno para que essas técnicas de alfabetização elas deem certo. Eu quero que você olhe agora, lembre da sua turma, dos seus alunos. Por exemplo, eu tenho um aluno, todos estão com uma boa fala, uma fala articulada. As palavras do dia a dia, ele consegue falar bola, ele consegue falar mola, casa, rato, barata. As palavras do dia a dia, que tem os sons de L, de R, de S. Ele consegue articular bem os fonemas? Sim, não, olha, a maioria sim, mas eu tenho 3 alunos que não articulam bem os fonemas. Então você precisa, nesse momento, já tirar eles dessas técnicas eficazes. Por quê? A criança que tem uma dificuldade na fala, ela vai estar... Gente, não é uma regra, tá? Mas ela, com certeza, a alfabetização dela vai demorar mais. Vai ser mais tardia. Por quê? Primeiro nós falamos, quer dizer, a gente primeiro ouve, daí reproduz através da fala, depois a gente lê, que fala, né? Quando você lê, você fala, e por último você escreve.
Então, se essa criança não está falando bem, como que ela vai ouvir bem os sons das letras e para que ela possa ler e escrever bem? Você precisa conversar com a família para que eles busquem os profissionais para auxiliar essa criança a desenvolver a fala corretamente, para que ela possa crescer nisso. Então, vamos lá. Você olhou a sua turma, você viu como eles estão, você vai perceber também mais uma coisa. Você vai sempre, antes de começar uma aula, um planejamento, você tem que pensar como que estão os seus alunos hoje, tá? Então, você vai pensar ali, olha, os meus alunos hoje já reconhecem todas as letras do alfabeto. Eles sabem nome de cada letra, mas ainda não sabem os sons. Então tá aqui, ó, método fônico. Você vai introduzir o método fônico. Como que você vai introduzir o método fônico? Através da leitura em voz alta. Mas os meus alunos não leem, professora Daniela. O que que eu faço? Você lê nesse momento. Você vai escolher um livro com poucas páginas e você vai pegar esse livro, ou você pode também criar, peraí, vou depois nessa parte, ou você pode criar uma história com os seus alunos e escrever no quadro e ler para ele. Como que se dá essa leitura? Ai, mas as letras de um livro são muito pequenas. Você pode, se você tiver o recurso, né, apresentar na tela da sua televisão, ou você pode imprimir algumas frases desse livro. Nessa idade, com os pequenos, é interessante trabalhar pequenos poemas com eles. Então, você vai pegar um poema pequeno, vai escrever no seu quadro. Todo mundo que é professor tem um quadro, né? Você vai escrever no quadro, você pode trazer imagens, bichinhos de pelúcia, você pode trazer algo que ilustre esse poema que você escolheu e você lê com a turma. Você escreve previamente esse poema e você lê. Poemas para o início da alfabetização, eles são ricos e nos ajudam demais. Por quê? Porque eles têm rimas. E as rimas fazem com que as crianças percebam os sons das palavras iguais que se repetem, como mola, bola, cola. Rato, mato, gato. Então, a rima auxilia muito nisso. Ah, você escolheu o poema do gato xadrez. Pega ali uma imagem, faz um gatinho todo quadriculado, pede para que as crianças pintem. Você lê o poema do gato xadrez. Tem vários tipos de gato. Pede para que a criança, o meu vai ser o gato colorido. Ai, com que rima colorido? E aí a criança vai conseguindo ouvir esses sons. Por isso a leitura em voz alta é uma técnica extremamente eficaz que auxilia no processo da alfabetização. E aí você vai introduzindo junto o método fônico e você vai ter recursos visuais nesse momento. Eu gosto muito da brincadeira de etiquetar, que é você etiquetar o nome das coisas no ambiente da sala de aula, no ambiente de casa. Por quê? Faz com que as crianças percebam que tudo tem um nome, tem um som. Muito legal uma brincadeira também, que você pode fazer com os alunos, é colocar atrás dos colegas, nas costas das crianças, o nome de um outro colega. E ele tem que encontrar o colega sorteado, o nome atrás ali das costas. Então você coloca as crianças em fila e aí você sorteia. A Daniela tem que encontrar o nome da Bruna. Então ela vai lá, olha atrás das costas, não vai estar atrás da Bruna e ela tenta ouvir aqueles sons. Você pode fazer esse jogo com outras coisas, né? Com outras palavras. Tira a imagem e tem que encontrar aquela palavra nas costas de um amiguinho e aí vai indo o próximo e sorteando. Só sorteia ali a palavrinha que a criança tem que encontrar através da imagem. Então são recursos visuais. A criança vai criar uma
vai significar, né, aquela palavra. Então, ela vai encontrar a palavra sofá. Ela olhou o sofá, daí você pode colar no quadro a imagenzinha e embaixo colar a palavrinha. Atividade super simples, gente, que todo mundo consegue fazer. E aí, através de jogos, você pode ter aí na sua sala de aula jogos da memória. Isso mesmo, pequenos jogos da memória. Outro dia, eu cheguei na escola e tinha um aluno com um jogo da memória. E aí, eu disse para ele assim, ele vai entregar uma palavra para cada um escrever. E eu disse, e levantou a mão e disse assim, mas eu ainda não sei ler e escrever. E eu falei para ele, então dá uma palavra bem fácil. Olha como a própria criança escolheu daquelas palavras uma palavra bem fácil. Ele foi lá e entregou boca para o amigo, o desenho de uma boca. Então ele já sabe ler, né? Ele conseguiu um critério para o seu amigo. Ele disse, essa você consegue. Ele estimulou aquela criança naquele momento para que aquela criança desenvolvesse a leitura e a escrita. E ele estava ali intermediando, sendo um professor dos pequenos através de um jogo simples, que é o jogo da memória. Ele pegou as cartinhas e pediu, porque ele tinha as letras escritas, né? Era a imagem e a palavra, o colega ia ter que encontrar a palavrinha boca. E ele estava ali ministrando, brincando com as crianças. Gente, se uma criança consegue ministrar uma atividade de leitura, imagina você, professor, eu tenho certeza que você consegue. Você pode também brincar com os seus alunos. Eu gosto muito de uma brincadeira que trabalha bastante a ordem alfabética e a letra, né? O reconhecimento da letra. Eu fazia bastante fila por ordem alfabética. Então, eles tinham que se ajeitar na ordem alfabética. Nem sempre tem todas as letras do alfabeto. Então, eles precisavam mentalmente contar as letras e ver quem estava arrumado e quem não estava. E eles iam organizando. Com o tempo, eles iam dizendo, não, mas ele é o L. O outro ia reconhecendo e ajudando. Olha que simples jogar. Organizem em fila os meninos, ordem alfabética das meninas. Eles se organizavam direitinho ali. Claro, as primeiras vezes a gente ajuda. Mas depois eles vão lembrando o alfabeto, eles vão lembrando o nome do amigo e é uma brincadeira, um jogo, eles se organizavam. Outro jogo que eu fazia, eles gostam muito de ir no parquinho, né? Então, pra ir no parquinho, eu escolhia a letra do dia, por exemplo, nós estávamos trabalhando as vogais, e para sair para o parquinho tinha que dizer uma palavra com aquela letra, e não podia repetir. E eu ia marcando as palavras no quadro, e eles iam falando e pensando sons. Claro, vai ter alguns que não vão conseguir, né, que vão repetir. E aquele que repetir, conseguir observar o som da letra e falar uma palavra, você elogia, valoriza e continua fazendo com que o seu aluno vá desenvolvendo ali a leitura e os sons das letras. O método fônico, nós já abordamos ele, né? O método fônico é o método principal e mais eficaz de alfabetização. Ele deve ser o seu método principal porque ele segmenta os sons das letras e faz com que as crianças consigam ler de uma maneira mais assertiva. Como eu sempre falo, R de garganta, R de língua, são sons diferentes para a mesma letra, mas a criança consegue perceber e ler mais assertivamente. Ela vai memorizando que quando o R está no meio das palavras e é um só, R de língua. Quando ele é no início das palavras, ele é R de garganta. E assim a criança vai desenvolvendo, como o som do S, que no início de palavras tem S, no meio tem Z. Ele faz dois sons diferentes. E aí a criança vai trabalhando a sonoridade diferente das letras. E o último, que é um dos métodos que eu mais amo, que é a escrita coletiva. O que é a escrita coletiva, gente? Na pré-escola e no primeiro ano, você tem que trabalhar escrita coletiva com seus alunos. Por quê? Para que eles tenham criatividade
para no segundo ano, né, ou a partir do meio do ano do primeiro ano, realizar a sua própria escrita de texto. O método mais usado hoje em dia, né, são as imagens sequenciais de uma história. Você pega ali uma história, começa com 3 imagens, início, meio e fim, e faz com que os seus alunos criem uma história para isso. Ou você pode pegar também uma caixa, esconder objetos e fazer as crianças tirarem os objetos e contarem uma história sobre aqueles 5 objetos que saíram. Por exemplo, você colocou uma menina, né? Tinha um boneco menino e uma menina. Saiu o boneco da menina e do menino. Você colocou um sapato, uma escova de cabelo, um vestido e mais uma escova de dente. Vamos criar agora uma história para esses objetos aqui. E aí você vai escrevendo e mostrando para as crianças. Gente, isso é extremamente importante. Que tudo que nós falamos gera uma escrita, é o texto. Então, o que você fala é um texto. E aí as crianças vão percebendo, vão desenvolvendo, vão fazendo e vão criando textos. Que o que elas pensam, falam, gera um texto. Você deve mostrar isso. Olha, viu o que você falou? Isso é o primeiro parágrafo do texto. Joana penteou os cabelos, chamou o irmão João e os dois colocaram a sua roupa, mas Joana escolheu um vestido e foram passear. No meio do caminho, João perdeu o sapato e assim por diante você vai fazendo, mostrando para as crianças que o que elas estão falando é uma escrita, é um texto. Então, se você utilizar esses 5 métodos, não importa a ordem, eu tenho certeza que a sua turma vai se alfabetizar muito bem. Não esqueça de deixar o seu comentário para eu gravar um conteúdo especialmente para você. Até mais!